So once again, welcome all of you to the episode 105 on Mais uma vez, bem-vindos ao episódio 105 do Valores para a Vida, Autenticidade e Genuinidade. Então, muito obrigado, Mike, por estar conosco e por nos ajudar nesse valor. Todos vocês conhecem muitas vezes, mas como sempre nós temos novos participantes, então dá uma pequena introdução breve sobre ele na apresentação. Ele é um autor de 16 livros, todos ao nível de desenvolvimento da autoconsciência, desenvolver a inteligência espiritual e também libertação a nível do sofrimento emocional. Livros como Seja Você Mesmo, os 7 mitos sobre o amor e por aí além. Ele também é um tutor gerente, um coach espiritual. Ele tem muito humor, traz 3 chaves fortes para o século XXI. E tem a ver com a autoconsciência, a inteligência emocional e uma aprendizagem contínua. Já está há cerca de 35 anos no Brahma Kumaris. Ele também é facilitador a nível de empresas, comunidades. E sobre esse valor, autenticidade e genuinidade, Mike vai partilhar muito sobre isso. Mas antes de passar para ele, dar essas boas-vindas à irmã Tarão, mas antes disso, dizer o poema. Então, no mundo de hoje, que está repleto de complexidade, é difícil encontrar simplicidade e genuinidade. O Mike vem mostrar-nos a luz para a autenticidade, para que nos sintamos à vontade e livres de quaisquer perplexidade, onde as pessoas vivem com falsa publicidade e em nome de uma etnia, a guerra é uma realidade. O Supremo vem ajudar a nos livrar dessa duplicidade, de uma dor crônica e moral, e recebemos então uma liberdade para que nos tornemos abundantes sem qualquer exiguidade e levar a vida de um verdadeiro aldeão, mesmo ao viver na cidade. Então, pedir à irmã Taran, que está no Canadá, Vancouver, para dar as boas-vindas ao irmão Mike. Muito obrigado. Om Shanti, obrigado, Manoj. Então, bem-vindo, Mike. Encontramos anos atrás em Vancouver. E nessa altura, não percebi o que ela disse, peço desculpa. Em nome da irmã Cláudia e de toda a equipa, gostaria de dar as boas-vindas a você e oferecer essas belas flores de Natal. Então, elas estão brilhantes hoje, como você pode ver, e vai trazer também esse valor para todos nós. Então, seja bem-vindo e receba essas belas flores, essa planta de Natal. Definitivamente está aceite e é muito apropriado para essa altura do ano, porque está a acontecer agora, as festas de Natal, mesmo no Global Corporation House. Então vamos hoje partilhar sobre esse valor. Hoje é o solstício de inverno. Hoje começa os dias a ficarem mais longos. E as Nações Unidas declarou esse dia como o dia da meditação. Então vamos dedicar esse episódio da autenticidade e genuinidade a esse propósito. Algumas instruções. O irmão vai falar durante cerca de 35
45, 40 minutos, e depois um bocado de perguntas e respostas, cerca de 15 minutos. Vocês podem escrever direto para mim. Eu irei fazer as perguntas para ele e vou partilhar o ecrã. E agora vou dar também o controle do PowerPoint para o Mike. Ok, agora eu consigo. Ok, muito obrigado. E obrigado pela flexibilidade. Então, calorosas boas-vindas para todos. E obrigado por estarem no Zoom. E como vocês sabem, nessa conversa de hoje, há duas ideias de autenticidade e genuinidade. Não sei se a pronúncia disso está correta, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, a mesma palavra, com o mesmo tipo de significado. Então, provavelmente simplificar. Se vocês tiverem perguntas, vamos ver no fim, mas eu vou falar principalmente sobre autenticidade, mas também vamos falar um bocadinho de genuinidade. E no final, vamos então às perguntas e ficarei feliz em respondê-las. Então, o objetivo dessa apresentação é para estabelecer o que é que elas significam, essas palavras. Então, elas são criadas como uma qualidade original da alma, e elas verdadeiramente vibram. E nós temos a tendência de dar nomes separados, mas elas vêm juntas a nível da consciência. Então, autenticidade e genuinidade, nós criamos ou elas existem naturalmente. Então, esse é o objetivo dessa apresentação. No Reino Unido, nós temos uma coisa chamada na televisão, que é esse show de antiguidades, onde são artigos muito antigos, e eles levam esses artigos ou esses objetos para um encontro na televisão, e isso é feito localmente. E isso é lhes dado um valor. Eles têm um aspecto especial, qualquer que seja o objeto, e eles vão dar um valor para esse item, esse objeto. Então é interessante ver, porque algumas coisas que você diz, isso não vale muito, mas basicamente eles podem valer fortunas. Porque você já viu, já foi lhe dito, e de repente você fica surpreendido por ver esses objetos e vê como esses objetos podem ser valiosos, por assim dizer. Mas há especialistas que vão examinar esses objetos e que eles estão a olhar. Can we come back one? Can we just come back one? Oh, maybe if I go down here. Yeah, there it is. Yeah. No, come back one. Oh, no. There we go. Ok, estamos aqui a resolver a parte. Yeah, ok. And so, what they Então, look for when o que eles estão à procura quando estão a examinar é uma marca de autenticidade ou de genuinidade. Essa palavra é tão difícil para eles falar. Então, eles fazem esse exame para ver se ele é autêntico, se é verdadeiro, basicamente. E se existe essa marca, se ela está lá, então esse objeto pode ter um valor acrescentado. E às vezes uma pessoa fica surpreendida ao escutar o valor, porque isso é uma coisa verdadeira, é original. Foi feita por uma pessoa que fabricou, ou uma pessoa que fez. Então existe essa marca que traz essa autenticidade, que é autêntico. Então tem a ver com o valor. Se não existe
Se não é autêntico, o valor é menor. O mesmo acontece quando você vê alguém. Você vê as ações e automaticamente há uma marca maior na sua consciência, um valor, do que você faz que essa pessoa seja mais valiosa ou mais autêntica. Às vezes você olha por isso, às vezes não, mas de forma consciente. É quando você sente na presença dessa pessoa, você vê essa autenticidade dessa pessoa através do seu comportamento, através dos seus gestos e etc. É o mesmo, mas um bocadinho diferente. Você não vê uma marca, mas você sente a pessoa, o valor, de acordo com a autenticidade dela. E é claro, se ela tiver uma reputação vai ter um valor maior. E isso automaticamente na consciência interior. Não percebi. Mas se você vê essas pessoas de forma não autêntica, eles não são tão genuínos como podiam ser, então o valor deles diminui basicamente. Você não sente que eles sejam autênticos. Então o sentimento, quando nós vemos o comportamento de alguém, esse sentimento que nós projetamos isso do interior para eles, estamos a julgá-los a serem não autênticos. E aquilo que realizamos é que nós temos o hábito de ver através dos nossos sentidos, da nossa consciência, esse valor do valor do próprio eu, ou seja, um alto valor, que é aquilo que nós projetamos para eles. Nosso valor é maior do que... Porque normalmente como nós nos vemos, é como nós vemos o mundo. Então a tendência para ver as outras pessoas no mundo como você é. Então a percepção do comportamento de uma pessoa é de acordo com a nossa percepção de nós próprios. Então nós vemos-nos com maior valor, autêntico, e temos a tendência de puxá-los para baixo para ver uma autoperceção. Então, isso é conhecido como aquilo que está, digamos, sob a luz, é aquilo que você tem. É a forma como você vê a si mesmo. Então, temos o hábito de fazer isso. E quando você está na consciência, você coloca a pessoa para baixo da nossa visão, ou seja, basicamente é o julgamento. Então nós perdemos a autenticidade, ou seja, já não somos autênticos conosco próprios. Então, o que é autenticidade exatamente? Há um número de definições. Todas elas têm aspectos da autenticidade que são relevantes para essa, mas sobretudo é a qualidade de ser verdadeiro consigo mesmo, a nível das suas próprias personalidades, crenças e valores. Ou seja, é ser verdadeiro. Mas o que nós não realizamos é que a personalidade é como um show em movimento. No momento, nos sentimos bem, no outro momento não sentimos tão bem. Então, nossa personalidade, ela é tipo como se fosse suprimida. E ela está sempre a mudar. Quer dentro de nós mesmos, quer pelo que as pessoas façam, nós temos a tendência de ajustar a personalidade consoante aquilo que estiver a acontecer. Então, não é uma verdadeira continuidade a nível da autenticidade. Então, as nossas crenças é o segundo aspecto da qualidade de ser verdadeiro com as crenças. Isso largamente é através do subconsciente. Nós não sabemos quem somos, mas até que nós começamos a reparar ao fazer uma autorreflexão. Então você vai em encontros, em conversas e argumenta com as pessoas, mas eu disse mesmo isso.
Eu mesmo acredito nisso. Espere um bocadinho. Portanto, por quê? As crenças, os sistemas de crenças têm a tendência de ser subconsciente. E através de uma consciência do momento ao momento. E depois aos valores. Eles não existem por si próprios. Nós falamos sobre valores, mas nós falamos a nível como se fosse o rótulo de uma palavra. É algo que ela não aparece, é óbvio, no nosso comportamento. Você não é apenas pacífico. Você há um bocadinho de amor também, e a paz está junto com esse amor. Ou o contentamento também. Então, um bocadinho de paz com esse contentamento, um bocadinho de amor. Portanto, é falso colocar um rótulo ou dar um nome aos valores, porque, na verdade, eles nunca aparecem como uma simples ideia ou conceito. Ele tem a tendência de mover-se, dependendo, outra vez, da nossa disposição e etc., a nossa personalidade naquele momento. Então, não é uma brilhante definição. Não é uma coisa como fazer marcá-lo, por assim dizer. Então, a segunda definição é um aspecto que é ser genuíno, a nível de expressar os pensamentos e emoções e a tentar conformar, por assim dizer, com as expectativas exteriores. Expressamos os pensamentos e emoções e tentamos confirmar, talvez seja a palavra melhor, as expectativas exteriores, o que a sociedade está à espera. Então, sim, esse é outro aspecto disso, mas nós temos que tomar cuidado porque as expressões das nossas emoções, elas podem ter um custo detrimental, ou seja, na outra pessoa. Nós não controlamos as nossas emoções e temos uma projeção daquela outra pessoa e ela é afetada pelas emoções. Isso pode acontecer e se for muito forte, então terá um efeito. Todas as emoções, num certo sentido, em essência, ela seria violada pela natureza, por assim dizer, porque emoção não é sentimento. São diferentes. Tem a ver com as emoções, com uma situação, com uma pessoa. Agora, você tem um sentimento. É genuíno. Está mais conectado com o sentimento puro, com a pureza. Não são as situações. Qualquer emoção que chega numa situação ou evento, não é pura. É incontrolável no nosso contexto. E às vezes é violenta, ou às vezes até muito violenta. Então, essas são as diferenças que podem existir entre emoções e sentimentos. E de acordo com as pessoas e situações, há expectativas que surgem nessas imagens ou nas situações. Então, essas expectativas geralmente são imaginadas por nós consoante aquilo que eles possam ter. E nós nunca sabemos quais são verdadeiramente as nossas expectativas, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer na consciência das outras pessoas. Então, é a nossa imaginação onde existem expectativas e que são expressadas a nível de palavras e emoções em direção a essas pessoas. E isso não é verdadeiro, não é correto. Não podem ser autênticas. É apenas de acordo com as imaginações. Isso não é verdadeiramente uma boa ideia. E nos relacionamentos, é por isso que os relacionamentos não funcionam, porque a imaginação com as expectativas dos outros não coincidem com a imaginação deles, com direção a nós. Portanto, a imaginação nunca é correta. A terceira definição é a autoconsciência e abraçar e expressar os seus atributos próprios únicos sem haver julgamento ou rejeição. Então, abraçar e expressar os seus próprios atributos únicos sem julgamento e sem rejeição pelo outro. Isso não é fácil porque nós passamos muito tempo a julgar e a sentir
ou ter com expectativas com relação aos outros, e isso não é verdadeiramente estar autoconsciente. Nós realizamos que o julgamento de outra pessoa pode causar uma rejeição. E mais uma vez, chegar a esse estado, temos que saber exatamente o que significa. Então, nós sabemos que nós não fomos ensinados para ser autoconsciente. Nós fazemos a meditação e você vai poder realizar que é essencial tornar-se mais consciente consigo, ou seja, aquilo que passa dentro de si, aquilo que você cria dentro de si, aquilo que você está a fazer ao mover-se dentro de si mesmo. Portanto, porque tudo está em mudança. Então você fica consciente do eu, mas daquilo que está a acontecer dentro de si mesmo. Então isso é importante porque você é aquele que está no controle, você é o mestre, em teoria, do que você estiver a criar dentro de si mesmo. Qualquer vibração que você esteja a enviar, você é o mestre. Então é apenas quando você para de criar pensamentos a nível da imaginação e percepções e fica no silêncio, então você pode se tornar absolutamente consciente de que você é você próprio. Você é apenas um ser, ou há muitos caminhos espirituais que diz muito, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é apenas um ser. E você não necessita estar consciente. Isso é um paradoxo, na verdade. Nós temos a tendência de focar nas nossas falhas e fraquezas. Todos temos esse hábito de focar naquilo que nós não fazemos bem ou não somos capazes de fazer, o que ainda não aprendemos a fazer. E isso é programado pela sociedade, pelos média, pelos nossos pais. Então, focar no lado negativo daquilo que está a acontecer. Então, nós temos a tendência, todos diferentes, somos diferentes, e há uma extensão dessas tendências, mas estamos a falar falamos das tendências das coisas que estão erradas, mas considerando a alma, que está sempre bem, as coisas são boas, então isso normalmente não falamos muito. Então, o silêncio seria a linguagem disso. Quando nós vemos filmes com muitas conversas, normalmente são diálogos violentos, demasiados. Isso não é bom ver esses filmes, porque há imagens que podem ser positivas, com palavras positivas, com felicidade e amoroso. Então, isso seria, ficará para a maior parte das pessoas uma coisa um bocado chata, por causa que não há emoção. Porque a emoção é que vai trazer o drama e vai misturar-se com o drama. Então nós ficamos viciados em tornar emotivos. Então somos viciados no drama que está ao nosso redor. Então nós somos criados, então temos essa desculpa das emoções e isso é um bocadinho complicado, por assim dizer. Então, o terceiro aspecto dessa definição em particular é ser julgado e enfrentar reações, ou rejeição, perdão, e dizemos, não é bom, isso é uma julgar-me, coisa assim do gênero, até estou rejeitado. Portanto, isso é uma coisa comum. E nós estamos no fim do movimento cíclico do tempo. Todos estamos a viver assim, todos estamos a falar sobre isso. Mas isso não é um sonho da vida, mas é mais autenticamente como um pesadelo, que normalmente não é falado. E podemos ter um grupo de amigos, ou um grande amigo, e falar um bocadinho mais, porque não nos importamos se calhar ser julgados, mas apenas essa oportunidade de expressar o que está
bem interiormente com alguns amigos, mas geralmente são coisas que não são faladas, não são conversadas. Então, a definição simples que eu encontrei para autenticidade é ser real e verdadeiro. Essa é a forma melhor de descrever. Então, o mundo não real não é fácil ser verdadeiro. Isso significa que eu não escondo nada, eu não distingo nada, nem em qualquer momento. Não há nada que seja escondido. Isso é uma teoria, isso é uma apresentação de uma teoria, mas temos que colocar na prática. E isso leva uma vida inteira para ser capaz de ser verdadeiro no mundo que nós estamos a dar tantas imagens não reais, falsas ideias e conceitos, e mesmo na história que aprendemos, é falsificada, é ilusório. Então, ser verdadeiro nesse mundo não é assim tão fácil. A verdade é aquilo que nunca muda. É a melhor definição para a verdade. É aquilo que nunca muda. E o significado disso é encontrar o aspecto dentro, interior de vocês todos, de ficarem o mesmo para sempre. Nunca muda. Aqui nesse mundo, tudo é sujeito a mudança, tudo está a vibrar, tudo está a mover, a vida muda. Enquanto há um aspecto que é o núcleo do ser que eu sou. Chame de alma ou consciência, mas a alma, você, é um aspecto que nunca muda. Então, se esse aspecto não está lá, você vai ficar maluco e as coisas vão correr muito mal. Então, ficamos nesse aspecto do eu sou, a nível da consciência. Então, ser real e verdadeiro não é tão fácil, mas mesmo assim, essa, digamos, é como é que eu ia traduzir isso? É o ponto disso tudo, vá. Então, tudo isso é expressado como um valor. Então, você tem esse empenho de ser isso. A nível do seu comportamento. Isso que tem a ver com a jornada espiritual. Ser cada vez mais autêntico do que foi a semana passada ou ano passado. Porque a maior parte de nós sabemos que tornamos-nos não autênticos. E quando há uma virtude na sociedade, ela não é vista tanto pelo eu, mas sim mais pelos outros. Valores e virtudes é aquilo que nós tentamos colocar na prática, mas são os outros que vão chamar de virtude, de virtuoso. Você vai dizer, aquela pessoa é tão virtuosa. Isso não é mesmo uma virtude, porque se você vai dizer, eu sou virtuoso nessa situação, então isso é chamado de ego. Isso chama de identificar com a virtude do comportamento. Pode ser visto ou sentido pelos outros, mas se você olha por ela, mais uma vez, isso é o ego. E quer confirmar ou afirmar que de querer ser uma pessoa virtuosa. E essa pessoa pode não ser de todo virtuosa. Então você pode fingir. Então isso que as pessoas veem e sentem quando você está a atuar com esse valor de autenticidade. Esse é o tipo de coisa que você pode ver. Nós construímos uma confiança na sua direção, porque nós
comprometemos com uma situação, com sinceridade a falar sobre um tema. Você pode ser confiável num certo tempo, há uma consistência, há uma competência, há uma integridade a nível das interações, mas há um nível de integridade em si, a qual pode atrair as atenções. E então há muita confiança em si. Então esses aspectos, many ways there'd be very different values, which I'm sure you've covered in this particular series. They would be a combination. então seria uma combinação. Strongly and some weakly, and some right on the money, and some not so accurate. And so they Não would consegui perceber inject qualquer coisa. a level of trust. São níveis de confiança que há em direção a si, aos outros, a pessoas. And it would vary according to the moment and to Isso how é de well acordo they com o express momento these other qualities. e como eles expressam essas qualidades nesse momento. So that's what they would see. Isso é aquilo que eles veem. You're not allowed to see that. You're not allowed to notice it, except Você to pode express it, não to reparar express. nisso até que você expresse essas qualidades. Then there would be the return. E depois vai haver um retorno. Trusting of you. And so you Ou would seja, vão build confiar em si. in that relationship. Então você Being the é confiado nesse the relacionamento. last thing to come back. And so you would win it back by your Portanto, você ganha esse retorno através da sua autenticidade em todas essas áreas. unauthentic behaviors. E os comportamentos não autênticos não é o seu eu verdadeiro, não é o seu eu real. You would express, there's one, yeah, which would be Então, trying to é como você expressa, ou seja, você tenta controlar ou manipular os outros. inauthentic, or you being Isso não é inauthentic autêntico, ou você não está sendo uma pessoa autêntica, control, porque é uma coisa que você não is pode another human being. controlar, é outro ser humano. Not have got rid of that belief totally in your subconscious, Mas você pode não ter ainda essa crença totalmente na sua consciência. and so you may not have cast it out completely. And so Então você ainda não occasionally, percebeu completamente o que acontece. Então surge uma situação I want. e você diz, eu quero. And when they don't do it, E quando then eles não you get fazem, angry, because você fica com raiva, is simply not getting what I want. porque eles, And ou so seja, eu não tenho aquilo que eu dishonest quero. communication, Então há uma comunicação desonesta, meaning something else, and so it would be dishonest, basically. portanto você diz uma coisa que não é, que é o mais correto, portanto há uma desonestidade, Criticism is an attack, ataque a nível das críticas dos outros. creative. Eu só estou a tentar ser criativo, mas na verdade você está a atacar outra pessoa. Was it good? Was it bad? Se é It's boa, up se é to you, má, basically. é consigo Always basicamente. trying to impress others, Você tenta sempre impressionar os outros, on a face or an act or a set of behaviors which you know certos will comportamentos que você sabe que podem impressionar, putting yourself down, which we often do. ou seja, I'm colocar-se bad, sempre I'm negative, para baixo, eu sou mau, sou negativo, put myself down. That's inauthenticity. portanto isso It's é not não being true autêntico, to myself. não é ser verdadeiro comigo mesmo, We compromise ou consigo our mesmo. integrity for Portanto isso personal compromete a integridade da say one pessoa. thing to get others to do something for us. Yeah, we tell them a story which is E nós not dizemos uma true. história para que as outras pessoas façam o que nós quisermos, mas não é uma história verdadeira. Mas contamos bem essa Someone história. speaks what they think and Alguém others que want to speak- hear. É alguém que They fala speak aquilo que tell pensa que others os outros what we querem think escutar. they want to hear from us. Yeah, and so we've compromised Então, our own nature comprometemos a nossa própria natureza in speaking and connecting and ao relating falar, to em others. conectar com outra We pessoa. do that, and that's inauthentic. We're not being our Isso true selves. não é ser autêntico, Fear é o verdadeiro, they want porque é o to medo do what we want. de fazer aquilo que Pretending to be queremos. someone we're Então, not, fingimos ser alguém que não somos. and that's what we do hundreds of times every Isso day. que fazemos centenas de vezes ao longo do dia, Time, probably. And se so calhar a that's maior why parte do tempo. there is such a thing as spirituality. Por To isso é que correct, existem tais coisas como a espiritualidade para to be corrigir ourselves. a si mesmo. So Então, we tend to temos a tendência to
to social norms, in other words, the culture that we're brought up in. Para What's seguir normal and what's as abnormal. normas sociais, What's not normal is usually que não são is usually normais, normal. que It's better. normalmente dizem que more normal. authentic, it's more real. But of Portanto, course, outras são mais autênticas, porque a sociedade and so they act é in contra different ways. And isso. that's a huge issue today. Isso é uma The grande coisa nos dias de hoje. speech O tema a nível da with other people, expressão that's livre. what's on, basically. Someone who lets others dictate their actions. If you allow Outros people ditam as to suas say próprias one thing ações and allow them to say one thing, and then you will automatically do what they say. e fazemos That's aquilo que eles estão a dizer. not being your true Isso self. não é ser autêntico e não estou no eu verdadeiro, Of doing just for themselves, porque from their inner impulse. através do impulso exterior, através de ambições e coisas assim do gênero. In other words, closing ourselves off to Não the estar opportunity aberto para a aprendizagem. and that's the ego again saying, I know. E mais uma vez o ego a dizer, eu sei, eu tenho consciência, eu não preciso aprender nada. We all know someone who's a bit Alguém like que that. não admite os seus erros. Maybe there's sometimes I won't admit because it's too much. Às vezes até And that's quero, ego at work again. mas é o ego outra vez a funcionar. Dictate our choices because E we want depois to ditamos a escolha dos outros por causa das expectativas dos outros. we always seek recognition E from depois other people. estamos à espera de, ou à procura de reconhecimento. Seeking recognition is inauthentic in E itself. isso não é autêntico. Some of the things that we do common Isso são coisas que nós fazemos every day a nível das ações comuns todos os dias. Esses são os nossos sinais de não ser autênticos, porque não é capaz de entender o que é que está a acontecer e perceber o que é autêntico. Portanto, que é o oposto a isso tudo. Deveria ser como eu deveria ser. E deveria ser possível comportar-se nessas situações. Em todas as situações que surge, tem a ver com o ego, sim. Uma noja entrou aqui na imagem. No. I don't know why this has happened. It is asking me Eu não allow sei access. porque I allowed it, so I don't know why aconteceu. I'm there in the screen. Eu não sei como é que eu apareci aqui. So you're there. Welcome. Você está aí, bem-vindo. Pode ficar aí. No, I'm trying to do that, but well, you can continue speaking. Sorry. No problem. It's all right. So, Então, cause of all unauthentic a behavior, causa de todo o comportamento não autêntico slide a lot is that é que these nós falamos behaviors demasiado are ego-driven. e são conduzidos pelo ego. Learn to identify with what is Aprendemos happening. That's what we're a identificar com aquilo que não sou eu. society is taught by parents, É teachers, ensinado colleagues, desde crianças, pelos society, pais, escolas, media. sociedade, pelos média. Illusory senses Então, of identity. criamos Know we're doing muitos many faces of our ego. Whether sentidos it's our profession or our country, ilusionários, acho que seria assim. Através de profissão, organizações, crenças, autopercepção, eu estou certo, você está errado. Portanto, há muitas faces daquilo que nos identificamos. Então, a jornada espiritual é para fazer colapsar todas essas identidades e restaurar a autenticidade sobre o eu verdadeiro. Mostly they are subconscious. A maior parte são subconscientes, In other words, outside of our moment-to-moment, day-to-day awareness. ou seja, Very few are consciously aware. muito poucos estão Except conscientes on the disto. spiritual path, you Quando become está no caminho more espiritual, aware, more você vai ficando cada vez mais consciente the reasons that you're creating sobre as razões que você está a criar, based on as identidades changing. que são baseadas em coisas diferentes. But in time, with effort, Mas with com o tempo, spiritual com o empenho, input, com essas you can raise informações novas e espirituais, to become consciously você aware. começa a se tornar mais It's consciente. difficult. O que é difícil It's difficult to be true. It's é difficult to be ser authentic. difícil ser real, verdadeiro e autêntico. Struggle quite a lot. Muitas pessoas lutam bastante. And if we can get the last line up, E essa última linha, the
Uma das razões é que o ego é a fonte das emoções. E se reparamos isso, vemos que as emoções são viciantes. Não é desistir de ter emoções para estar livre, porque o ego é uma forma fácil de criar emoções. E a maior parte delas é o medo. É o medo da perda do futuro, de perder coisas no futuro. Então, isso faz com que paremos de ser autênticos em qualquer situação. Umas são mais fáceis, mas as outras são mais desafiadoras. Será a maior parte delas. Então, 10 perguntas para construir a sua autenticidade e a sua autoconsciência. Aumentar essa autoconsciência. Então, isso é para cultivar as minhas próprias vibrações. Então, pergunte a si mesmo: como é que eu posso ser mais introspectivo? Como eu posso ficar mais tempo comigo mesmo? Para conhecer a mim mesmo. Então, quando eu saio da cama de manhã, qual é a minha paixão? Ela é física? Ou é profundamente mais espiritual? Então, quais são as minhas motivações? Então, quais são os meus valores nucleares? Quais são o que eu cuido mais? Quais são os mais importantes para mim? E pode ser 1, 2, 3, 4 valores que você verdadeiramente se preocupa. Depois, encontre forma de colocar esses comportamentos na prática. Depois, quais são as mudanças que eu posso fazer? Quais são as crenças que eu assimilei como uma criança, ou desde que ser criança? Isso estimula a minha consciência e o meu subconsciente. Quer as pessoas, os pais, a sociedade. Pergunta número 6. Quais são as minhas expectativas interiores? Eu tenho que estar livre das expectativas dos outros, mas o que eu espero de mim mesmo, sem pressão. Mas como é que eu espero de ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? Se essas coisas têm de acontecer, as coisas vão acontecer. E depois, quais são as minhas paixões ou o meu propósito na vida? Que está dentro da minha própria consciência. O que é que eu me importo? Qual é a paixão que eu tenho? Então, neste mundo, ou é algo que está para além desse mundo? Então, descreva os seus sentimentos de uma autoestima forte. Ponha tudo isso no nível da sua visão, na sua visão de si mesmo. A sua visão de amanhã tem muito a ver com aquilo que você foi ontem. Então, se você continua a construir essa visão, isso vai se tornar uma realidade no futuro. Num futuro próximo. Então, isso será mais fácil tornar isso uma realidade. Porque cria através dos pensamentos, sentimentos. E como é que eu reduzo o meu julgamento pelos outros? Todos julgamos os outros. E é possível diminuir esse hábito? E, finalmente, quais são as áreas da minha vida que requer um bocado mais de coragem para continuar comprometido, continuar a enfrentar? Então, verifique quais são as áreas onde a coragem pode subir ou aumentar e também aceitar as situações que possam acontecer. Então, é isso. Vou, então, calar-me. E podem, então, fazer as perguntas. Obrigado por estarem aqui no Zoom. E estão aqui meu e-mail para perguntas que possam estar para além da palestra de hoje. Wonderful. Thank you so much. I was just busy taking muito obrigado. Unauthentic behaviors and 10 questions. Okay, wonderful. It's mind-boggling to really go on to each of these behaviors because we all have something or the other which really Nós temos uma coisa ou outra nesses comportamentos a nível das ações autênticas. Algumas perguntas. Eu penso que você já falou sobre isso,
Mas como temos pessoas novas, você pode dizer a diferença entre valor, virtude e qualidade. Podia explicar um bocadinho mais? Os valores é algo com que nós nos preocupamos. É diferente de uma crença, algo que você pensa que é verdade, mas você não sabe se é. Isso é uma crença. Onde está o valor é algo com que você se importa com isso, se preocupa com isso. Onde você até pode investir basicamente a sua vida. Os valores são algo que você conscientemente identificaria, enquanto as virtudes são aquilo que as pessoas veem quando estão a olhar para si, através do seu comportamento, das palavras, dos gestos. Então eles vão dizer, essa é uma coisa virtuosa. Eu não estava a ver, nem estava a pensar. Mas tem a ver a nível de como você se expressa, vou dizer assim. E as qualidades, agora isso vai ficar complicado. Eu não gosto da palavra qualidades, porque nós tentamos tornar plural o que é verdadeiramente singular. A qualidade é algo que é expresso através das virtudes, quando a virtude está a acontecer. Então você não... É a qualidade do ser. Só pode chamar de qualidade. Então, a qualidade é alguém que se expressa essa virtude ou valor, essa qualidade que ela tem. Eu colocaria mais isso no campo da virtude. Mas está tudo bem. Isso tem a ver com aquilo que a pessoa quer, digamos, trabalhar a nível da linguagem, como que ela se expressar. Portanto, a virtude é aquilo que... A virtude é algo que você expressa, então a qualidade é algo que você não dá, você apenas é. Você não vê. Enquanto a virtude é uma pessoa virtuosa naquela situação. Pode ser uma forma de separar as duas, basicamente. Mas, eventualmente, todas estão mais ou menos juntas, por assim dizer. Então, outra pergunta tem a ver com o sistema de crença. Como é que mudamos os nossos sistemas de crença em muitas coisas? Como mudamos? E o que são os sistemas de crença, basicamente? Crenças são ideias que não estão conectadas com a verdade. Você pensa que é verdade ou você acredita. Portanto, você pensa, você acredita, você pensa naquilo que você acredita. Eu posso argumentar consigo e dizer, eu acredito isso, mas é apenas uma crença que eu estou a partilhar. E uma crença não é verdade. E eu estou a tentar fazer algo estático. É por isso que as pessoas sentem que é necessário ter uma crença, ter uma opinião. E eu acredito sobre isso. Você não tem uma opinião, você não tem uma crença, então você é fraco. Você é facilmente manipulável. Mas alguém que realiza a verdade das situações, não vão dizer nada, não precisa. Não precisa provar nada. Não precisa fazer com que o outro acredite a mesma coisa que você acredita. Você pode dizer, mas ok, se há uma crença, há uma emoção, há uma expressão por causa dessa emoção e eu tenho que convencer. Eu tento fazer com que o outro veja o outro lado da história. Enquanto que a verdade, ela é o que é. Tudo é o que é. Não há nada a dizer. Nem é necessário falar sobre isso. Nem é preciso expressá-la. Então, se nós vivemos sobre a verdade, vamos dizer por um bocadinho, eu penso que faremos isso no futuro. Nós vamos falar muito pouco. Então, tentamos expressar nossa verdade nas palestras, nas interações com os outros. Então, é um bocadinho diferente entre a crença e a verdade, mas é claro que hoje, a maior parte das pessoas vive através de um sistema de crença. Você precisa delas a nível prático do mundo que está ao seu redor.
Mas no mundo interior, não é assim tão necessário. É muito mais necessário a clareza. Ver as coisas claramente, porque quando você vê claro, você vê a verdade nas situações. Porque a verdade, ela já existe. Por exemplo, a verdade sobre mim mesmo. A minha natureza é paz, amor. E se ela está lá, ela pode estar próxima. Está através das palavras. Estamos a moldar essa paz e esse amor. Mas na realidade, a vibração é apenas, ela acontece quando eu estou a vibrar a qualidade, como você estava a dizer, do amor. Eu irei conhecer a verdade. A verdade não é mais teoria. Eu posso falar, eu posso agora acreditar, acredito que eu sou pacífico, amoroso, mas isso é apenas uma crença. Eu não estou a viver, eu não estou a ser. Então, a verdade é flexível, muito aberta, e apenas eu sei. Apenas eu sei quando eu estou na minha verdade. Wonderful. So, another interesting question is, being authentic is being yourself. Ser autêntico é ser você mesmo. Copy others and follow their stories and Às vezes ideas. copiamos outros, seguimos as histórias dos outros e as ideias. The key is don't copy. A chave é não copiar. Pare de copiar. It's not possible to copy exactly anyway. Não é possível copiar exatamente. Aquilo que vem através daquilo que você vê na sua consciência, a sua interpretação. Então, a sua interpretação vai ser colorida com as suas crenças do passado. Isso também começa a complicar. No certo sentido, é ficar focado naquilo que é verdadeiro para mim. Uma vibração verdadeira que eu estou a transmitir. E você sabe que é verdade, que é real, no momento, quando a vibração em si só, é vibração em si só, você não tem que dizer nada. Então, nesse momento, você apenas pode ser, ou é. It's misleading to try and copy somebody. É falta de entendimento tentar copiar alguém. Don't copy them, but take the quality that Portanto, you call forgiveness. Aquilo das pessoas se perdoarem. Tirem a qualidade de perdoar. Como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso ser melhor, integrar isso nos relacionamentos? Como é que isso funciona? O que é que significa a nível de perdoar? Não copiar. Integre isso. A integridade que tem a ver com a minha personalidade. Portanto, eu não estou a ser... Não consigo perceber, desculpa. So there's another question which again, it's a good favorite. I think every topic what you have spoken about is your favorite because you said you can have another talk on that. So someone's asking again, can you please ask Mike to please speak a little bit more about the relationship between ego and emotions? Falar sobre o ego e emoções, relacionamento. O ego tem base no apego. E o apego tem essa imagem de um objeto que está lá, mas entra na sua consciência e você perde-se nessa imagem. Você fica apegado a isso. Você fica agarrado a essa imagem. Então, quando você fala, é essa imagem que fica atrás. E alguém diz o oposto e vai dizer que isso é uma ideia terrível e você está apegado com aquilo que está por trás, então você começa a ficar emocional e vai enfrentar. É uma pequena vibração que muda na sua consciência. Você fica um bocadinho irritado, um bocadinho frustrado, porque eu estou certo, ele está errado e por aí além. Então, a emoção nas expressões, a emoção nas comunicações. Então, o ego está com base no apego, e onde há emoção, há sempre apego a algo. E a emoção surge por causa do apego. Não é fácil de ver, mas se você
brincar com essa ideia, você pode ver por si mesmo. Então, basicamente, significa que cada palavra que nós falamos é formada pelo ego. O ego não é uma coisa má. Não necessariamente é útil ter o ego muito forte. E, de fato, a jornada espiritual é cada vez ser menor, enfraquecer o ego e permitir que a sua humildade venha à superfície. Mas, entre aqui e lá, entre o preto e branco, há vários aspectos de cinza, ou seja, vários aspectos de ego que surgem. E um dos nossos profundos apegos tem a ver com nossas crenças, que eu estou a expressar com as minhas crenças mesmo agora. Não é possível para mim ser livre dessa energia de emoção. Há um bocadinho de emoção. Não muito, mas só um bocadinho, tudo bem. Nunca é assim tão mal. Mas isso surge nas nossas linguagens quando falamos. Então isso significa que eu estou apegado a uma crença. Eu expresso essa crença em palavras, surgem emoções através disso e tudo bem. E isso vai chegar aos seus ouvidos. Então, o apego, que é a base do ego, e a seguir, a expressão daquilo que eu estou com apego, isso significa que vai se tornar alguma emoção, uma emoção a nível da imagem, uma imagem e uma emoção. Porque se for verdadeiro, se for autêntico, eu não precisava, não diria nada, ficava apenas quieto, em silêncio. Não haveria emoção. Mas sentiria muito caloroso, amoroso em direção a si. E eu nem sequer pensaria que eu estava a sentir. Eu colocaria esse sentimento que vai ser natural. Então, sim, vou ficar o mesmo eu, tudo é o que é. Se nós soubermos, se você souber. Really, it's wonderful explanation of ego and attachment. Bela explicação sobre ego e apego. Outra pergunta. Nesse mundo, as pessoas não são autênticas. Qual é a verdadeira emoção para manter-se safe, manter-se a salvo? Você não consegue. É necessário realizar aquilo que você é, um ser espiritual. E depois nada é perigoso para si. Não há palavras, não há ações, não há comportamentos que vêm de fora. É uma ameaça para aquilo que você é. O seu corpo pode ter dor física, mas não há uma dor emocional. Em teoria, não há dor mental, basicamente, não há dor emocional. Porque se houver, significa que eu tenho de fazer algum trabalho na minha consciência. Então eu tenho que purificar algo, porque eu estou agarrado a algo. Tenho medo, medo de perder algo no futuro. Medo de perder o meu conforto dessa cadeira. Porque alguém chegou, eu preciso usar, então estou um bocado com medo. Espera só um bocadinho, estou sentado aqui. E agora relaxa. Então, é difícil. Não é fácil. Estou a descrever basicamente a jornada espiritual. A jornada espiritual é de se libertar. Estar livre do ego. Estar livre do apego, basicamente. Isso apenas é possível através de entender exatamente onde, como e por que eu fico apegado. E eu começo a ver que há de errado comigo. Então vou trazendo esse... Leva tempo para a jornada espiritual acontecer por causa desses pensamentos. Por isso é que é preciso verificar e mudar, verificar e mudar.
Por que é que eu sou tão argumentador? Não sei se dá certo essa palavra. Por que é que eu estou a fazer isso? Portanto, tem que haver esse tempo de introspecção para que eu possa fazer as mudanças. E dizer, mas quem é que está a segurar isso? Por quê? Porque acreditava que isso era valioso, ou seja, que tinha algum valor. Mas isso não é parte de mim. Isso foi um apoio por segurança. E isso é o que acontece com as religiões. Nós acreditamos numa história religiosa por um certo sentido de valor, de segurança. Então, isso tem tudo a base do ego. Portanto, isso tem a ver com uma jornada sem fim. Right. So the question was basically, related to this very simple and practical question that someone's asking. I get very often cheated by the rickshaw drivers in India. Yeah. And I know it's not authentic. Sou muito enganado pelos condutores na Índia. It's very Como common for lidar? us in India to have these rickshaw drivers cheating upon you. Well, I mean, the best way is to A melhor forma know that you've been cheated once, you've learned é the saber que você já foi enganado uma vez, já sabe a lição, então não seja enganado outra vez. you kind of generally know the price of what you should Você be charging sabe qual é o preço que deveria ser cobrado before you go. e antes de ir você tem que saber a conta. Quero ir daqui para lá, isso custa tanto, You've got to do that work, very practical work. e você pode fazer esse trabalho prático. And then as the journey's going, you feel Conforme a jornada continua, peace because you've done se sente mais fácil, já está aí. You know, you're not imagining, oh my God, he's going to charge me. Você já não está a imaginar, eu vou lutar tanto, eles vão cobrar isso tudo. In a roundabout sort of way. I know the route. I know Eu how sei much it o costs. caminho, sei quanto isso custa. Então, antes de perguntar, First of all, before we start. primeiro de tudo, It's easy, really. antes de acertar as coisas, fazer isso. Okay. É fácil, não é? It's an Sim, sim. interesting Ok. question related to the B.K. Brahmakumari's terminology. I'm sure many of the participants here understand this terminology, so I'll just take it. Então, That o where are we termo the most authentic? da Brahma Kumaris, Are we authentic in the soul nós world somos or the mais deity world? autênticos no mundo das almas ou no mundo das divindades? Good question. Essa é uma boa pergunta. Well, I mean, you're authentic in more easily in the Mais facilmente, theory and the soul world. em teoria, é no mundo das almas, You're not porque você não tem um corpo para interagir. the senses, there's no sensual input. Não há entradas Images, a nível dos sentidos, beyond your não há imagens, você está para além de tudo isso. Então, num certo sentido, authentic. Yeah, you're você é autêntico. anything else but real and truly yourself. But you don't know it. Mas because você you don't não have sabe. self-awareness, basically. Whereas in the deity world, Onde você you está, are as close num to mundo. authentic as you can be, if not. mas no mundo da divindade, Yeah, the ones são who mais are autênticos que eles conseguem ser, por assim dizer. to start the ball rolling, if that's the right way to say it, will be truly authentic. Então, And ser they've come verdadeiramente with autêntico, purity, and vir com essa what we pureza, call, authenticity in BK language, there is that purity of consciousness. então, Yeah. a pureza de And that's why, consciência, we say that the é consciousness aquilo que nós dizemos, that da consciência naquela it's like altura, a Buddha, it's like mas é como totally stupid, naive, you know, totalmente doesn't say estúpido. anything- doesn't say anything that Uma we pessoa would não diz comprehend nada, now. They don't mas need to. They don't, profundamente nós their não precisamos. vibration is of such a A state. vibração They feel great. They feel as if é they're tal que uma in pessoa a se sente bem, nice mood. They're not thinking that, oh, this is a good mood. They just are in that state. e a pessoa está nesse estado, They are their most authentic. They don't want anything from anyone. They don't want to, então to cheat eles são anyone, etc. ah, They o mais autêntico have no deles reason to be próprio. anything other than Não há razão nenhuma para ser based on external circumstances. There's no judgment. outra coisa, não há I julgamentos. could go on and describe that Eu place. poderia continuar e So, e descrever tudo isso. coming at the very beginning, Mas quando você vem logo no most início, authentic, if not totally authentic. seria o mais autêntico, talvez não tão totalmente autêntico, mas com o tempo isso vai caindo. They lose their authenticity quite Então fast. eles perdem a
Autenticidade, ok, isso não é mal. 99% authentic, 98% authentic, 99% authentic. Enquanto And 99% de authenticity autenticidade, is 98% pure, gorgeous, perfect consciousness. That's would be então probably autenticidade, to be real and to be true. desculpa, já não consigo segurar. And so the authenticity would then, over time, due A to various autenticidade vai mudando, vai diminuindo ao longo do tempo. So, in the interest of time, I'll just take two more questions. This question, I'll just try to summarize that she's working on a project, and while working in the project, she's found out that Ela someone estava is not trabalhando num authentic. projeto e vê que She's uma saying, pessoa should nesse I projeto tell não é that person? autêntica. How do I strike a Eu devo balance? dizer Should I como é que eu tenho esse support my own balanço, value of equilíbrio. authenticity, or care for that person and make sure that he doesn't get hurt if I say something? Well, that's a very good question, actually. Very practical question, because it's something we encounter all the time, is projecting our judgment about others onto others. Yeah. So first of all, check yourself. Are you seeing Então, primeiro, what's verificar a underneath si you? mesmo Are you e ver aquilo que está dentro de si. because you're like you can identify with Aquilo what que they're você saying or doing identifica, inauthentic? Can you identify with it within yourself? o que está Are you dentro de picking si up mesmo. because of that? So first of all, I have to Então, check. primeiro de tudo, tem que verificar. And then the secret is E, to a- say e o nothing. segredo é não dizer nada. Don't tell them what you see. Não diga aquilo que It's você not está a ver. necessary. Isso não é necessário. Just be good Apenas seja in their company. Just bom be a na good companhia deles. Seja uma boa the pessoa, best that you can be. a melhor que você Don't pode try and ser. control them. Don't try and Não reduce tente controlá-los. their authenticity, but be a Não, good não tente influence. reduzir a autenticidade. In other words, in your interactions with them, you be as authentic as you can be in those interactions. Então, But don't você vai ser talk to them personally about autêntico, what you see in them. mas não fale aquilo que você está a ver sobre os outros. Resist, they might close up. It doesn't really matter. Não importa. It might be worse than what you've Pode seen. valer a It might be pena worse because of that ou pode resistance. se tornar pior por causa da resistência. To say what you see, it just encourages the growth of what you see in the other person, or it can do, not always, but it can do. Ou seja, faça aquilo que você está a fazer, que isso seja mais valioso, por assim dizer. How you would like them to Como é que be, você seria? in other words. But don't think, oh my God, I've got to act like that. Just be yourself, but Seja be as você authentic as mesma, you can be. And seja o that mais will autêntica que você naturally puder influence ser. them over time. Thank you. Simple question. Why do genuine people suffer so much? Por que que as pessoas genuínas sofrem tanto? Well, if the genuine person is suffering, it means they're not genuine. Se uma pessoa genuína está sofrendo, significa que ela não é genuína. It's the simple answer to the simple question. Essa é uma resposta simples para uma pergunta simples. If you are you genuinely Se yourself, você for genuinamente você mesmo, então nada vai incomodar, bother you. porque as pessoas não vão incomodá-lo. It's okay if you meet Está tudo bem someone who's not se genuine. você encontrar com alguém que não é genuíno. It's okay, no problem. If you are Está tudo bem, não próprio. Se you você stand in that é power, genuína stand consigo in mesmo, that, you take support from that power within you. You are toma sovereign to suporte yourself. do poder que está dentro de si e você sofre. And as we're doing, we're pulling ourselves up. And as we pull ourselves up, we pull all those around us up with us. And that's the aim, really. Not to try and fix the other, not to judge the other, not to make the other the way we would like them to be, in order to feel good about ourselves. Perdi-me a um big bocadinho, mistake, desculpem. that's a huge mistake in the world today. That's why everyone's interfering with everyone else. Há muitos erros que acontecem no mundo, as pessoas estão interferindo nos erros dos outros. Are so chaotic out there because Então everyone's interfering tudo está caótico, porque estamos a interferir em todos os outros. and looking within Portanto, de uma forma ou de outra, to get eu tenho this que olhar power, dentro, ganhar poder e força support system to get that together. e suportar esse sistema. And the last question, in the interest of time, since you have spent a lot of time with Daddy Janki, people are asking that can you share Daddy's authenticity, examples of authenticity which Então, she partilhar demonstrated in a action? autenticidade das dados na Just ação. one. Apenas She uma. was always ready to call out to people
which made her kind of authentic, but sometimes it wasn't appropriate. And so she was, A maior parte das vezes era autêntico, às vezes não apropriado. flaws as well as she had a good side. So she would tell people, Ela dizia às something pessoas, she could do it because she came from a powerful place, an aware space within her own consciousness. She would tell people where they were ela tentava coming. dizer a pessoas Some souls ask about de onde elas vieram. Uma vez perguntaram a Bapdada, qual é o meu futuro? And he says, yes, you'll come in the golden age. Eu vim na Idade do Ouro. Sim, você vem na Idade do Ouro e vai ser muito feliz. In the future, they're coming down into physical form. And so she could do this too. Então ela também podia fazer isso. She was aware of where you were at. And so she would say to you what you need to do, what effort you need to make to enhance your Então ela dizia para si qual é o empenho que você deveria fazer para aumentar a sua consciência. É melhor dizer nada, mas ser você mesmo. Ela podia falar sobre isso. And we could accept what she said. Yeah. But it's different with us. You know, we're not that. We're effort makers, if you like. We're on our way. We're on our spiritual journey. And so there are still some flaws which we need to work out, whether it's, you call it the ego or attachment, doesn't matter. And so, you know, we easily project those onto other people. We want them to be perfect, which really means we want ourselves to be perfect. But she was already there. And so she could tell you and you could accept it. Ela estava sempre lá, Whereas we say, aceitava, why should they accept it when they know that you're a e bit as pessoas aceitavam ela porque unauthentic yourself in certain areas. porque era autêntica e as pessoas também eram autênticas em certas áreas. E ela então não resistia com ela. Estava sempre bem. Era soberana, intacta, perfeita. Summarize, authenticity gives you the power to project, and also it gives you the power to influence people in the right way if you're really genuinely authentic. Genuinely authentic. Let's mix the two words, sorry. Okay. Okay, so thank you so much, and I'll just request Então, muito Sister Anu obrigado. to propose the vote of thanks. Over to you. Pedir a Sister Anu para dar os votos de agradecimento. Yeah, thank you, Brother Manoj. And Obrigado, thank you, Manoj. very deep Obrigado, Mike. reflections. Reflexões muito I love profundas. things, every word you spoke, Gostei de cada palavra que você disse take home to reflect, to become e que authentic, temos que because that's our refletir. original nature quality. We would love it when we become that. Qualidade And natural, each of original. every human being is pulled towards Cada becoming ser authentic. humano. But as you said, there is some fear, fear of whatever loss, future loss that makes us Mas inauthentic. perdemos esse futuro The para one uns who outros. becoming something. I loved it. You said that when I'm seeing someone being not authentic, I'm judging already. I'm bringing myself down already, my consciousness. peço So desculpa. I'm inauthentic at that moment as well. It's not taking me anywhere. So on the other side as well, you said that compromising myself, putting myself down is being not authentic with myself. Já tá, ela está descreveu os pontos todos que ela apanhou. Eu peço desculpa, não estou conseguindo traduzir tudo. Knowing myself and staying there, being that, my effort has to be that, not to say somebody, not to project, oh, I'm authentic and you are doing not authentic thing. I think very deep turning and understanding has come upon, and each of us definitely appreciate it from the heart. Definitivamente todos Practice more and more gostaram, muito pontos para refletir. Pode se escutar outra vez, escrever e passarem isso para a prática, para que isso seja verdadeiro. Então, muito obrigado, obrigado a todos. Vamos para os próximos programas. Do a meditation commentary, or we can play some song and we can meditate as you No like. final, meditação. Sure, no problem. Yeah.
Let me just So let's quickly. finish. Oh, okay. Yeah. So the announcement. Os anúncios. Sometimes this hangs today. So the coming Então, o will be our próximo workshop on authenticity workshop and sobre genuinity. autenticidade e genuinidade Coming Saturday, 28th será no of sábado, dia December, 28 de 10 dezembro, p.m. for às India time, 2h30 da tarde de 6:30 Portugal, às Eastern time, 11h30 da 4 tarde do p.m. Brasil. afternoon. So please mark your calendar and join us so that we can continue and we can check ourselves Com a how far we Sister have Deepa progressed in understanding and Raja seeing Yoga Senior, uma authenticity professora in Raja ourselves. And for Yoga that, we'll Senior have da first Índia. hour of experiential exercises, and second hour we'll have a Sister Deepa, who is the senior Raj Yoga teacher from India. So she will take us through an insightful further talk and meditation. And the next session on A seguir, a próxima sessão do série Valores para a Vida, palavra 106 será ser ilimitado. And it is on 4th of January, New 4 Year, de New janeiro, Start, no novo ano, same time as 3 da India, tarde that's de 8:30 India, Portugal, 9:30 meio-dia do and Brasil. we'll have E vamos ter uma conversa entre o Eric Larreste e a Sister Gina. Flyer will be shared with you O Eric soon. do Canadá Couldn't put e a it Sister here, Gina dos right Estados now. Unidos. So Brother Eric is National Coordinator of Brahma Kumaris in Canada, and Sister Dr. Jenna is from Brahma Kumaris, Washington, D.C., USA, and Sister Bhumi from New York, USA. So join us then for this beautiful value if we become unlimited. And get more information from our website, that's vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. Aqui estão os sites, os canais do YouTube, os endereços, de e-mail também. Channel, as well as on our Onde vocês playlists. encontram as playlists com todos os vídeos, quase todos os vídeos. Playlist. And these are our emails if you want to write something to us. Thank you everyone. Então, obrigado a todos. Okay, so we finish with a few moments of Ok, então vamos terminar com um bocadinho de silêncio, fazer um comentário de meditação simples. E uma das coisas que eu encorajo as pessoas a fazerem é afastarem-se dos ecrãs para não ficar presos no sanskar de julgar e observar os outros. Portanto, está plenamente presente em si mesmo. Então, pôs os seus olhos em algum outro lugar qualquer. Então, a ideia é mover a consciência num lugar muito pacífico e calmo dentro de si mesmo. Então, você apenas restaura a sua consciência do que você verdadeiramente é. Então, relaxe o corpo. E permita que a energia flua através do seu corpo. E encontre então que você está no centro da testa. E tem apenas um momento para se tornar consciente do eu. Consciente da consciência que você é dentro de si mesmo. Bring your awareness to your mind. Mind is not the self. Your mind is what moves and from where your thoughts emerge. Your thoughts as vibrations. Então, os pensamentos são vibrações. Let them emerge, let them go. E os pensamentos que surgirem, deixe-os passar.
não o segure. Create one thought, simple thought. E crie um pensamento único e simples. I am a being of peace. E eu sou um ser de paz. Allow yourself to float in that energy, to feel and to know that peace is what you are. Let the mind be quiet. Let the heart of your being be still. E no coração do ser, mantenha-se calmo, Silent. em silêncio. And then let your awareness return Deixe que a sua consciência retorne to the room around you, to the here and now. e você está no momento do aqui e agora. But let that stillness, that quietness, shine through your eyes. Divine the vibration of your voice. Let it dictate how you feel in this moment. Não consegui ouvir? And know it is what you are. Eu vim, eu cabo, você é In every moment. o que você é em todos os momentos. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much for this Muito wonderful obrigado session. por essa bela Just sessão. one thing, we take a photo, the Só faltou uma virtual coisa, photo, tirar a so that we can foto remember this moment, make it memorial. para So recordar-se I desse take momento. and take a picture, everybody. Então, quem quiser abrir as câmeras, Would you like to be in the photo with Brother Mike? Yeah. Thank you, everyone. Thank you, Brother Mike, Thank you. and see you all soon again. Bye now. Thank you.